Bom dia a todos. Antes de mais, cumpre-me agradecer o amável convite da organização para me associar a este evento e dizer que é com muito gosto que aqui estou hoje. A apresentação que farei centra-se num espaço concreto da Galécia, designação utilizada desde os tempos de Augusto, mas que só viria a granjear correspondência efetiva com uma província romana na sequência da reforma de Diocleciano. De qualquer modo, e conforme observado por Jorge de Alarcão, este termo, Galécia, abarcou um território de limites não propriamente fixos, nem tampouco coincidentes, consoante mencionado por Estrabão, Plínio, Orósio ou Idácio. Em consonância com o sublinhado por diversos autores, neste território o processo de afirmação e enraizamento da cultura e mundividência romanas parece ter sido marcado por ritmos distintos dos cristalizados noutras áreas da Península Ibérica, nomeadamente na Bética ou na Lusitânia. Não obstante, um pouco por todo o Império, e independentemente do grau de romanização alcançado, os séculos III e IV começaram a evidenciar sinais de crise. Mas foi no quadro da Quinta Centúria que se assistiu ao incremento das perturbações, motivadas por uma embrincada combinação de fatores de âmbito interno e externo. No que concerne à Península Ibérica, o ano 409, coincidente com a chegada de alanos, vândalos e suevos ao território, emerge como um marco temporal basilar que a historiografia perspectivou como o início de uma etapa de declínio generalizado, marcada pelo conflito, estagnação comercial e económica, definhamento da autoridade e dos esquemas socioculturais em voga. Todavia, a visão catastrofista emanada das parcas fontes coevas dos acontecimentos, nomeadamente da célebre crónica de Idácio, tem vindo a ser confrontada com uma série de dados, muitos dos quais veiculados pela arqueologia, que impõem uma matização do cenário e do próprio discurso enraizado. De qualquer modo, com a desagregação das estruturas administrativas romanas do Ocidente, oficialmente iniciada em 476 com a queda de Rómulo Augusto e subsequente criação de novas entidades políticas, os chamados reinos bárbaros, houve transformações a fazer-se sentir, designadamente ao nível dos modelos de organização do espaço e estratégias de exercício do poder. Em contrapartida, também se impõe a assinalar todo um conjunto de elementos de continuidade e resistência. Aliás, no que concerne à esfera das crenças religiosas ou das tradições, dificilmente se poderia alimentar a expectativa de encontrar materializados no terreno indicadores de mudança massivos e abruptos. Em estudo encetado em 2010, procuramos proceder à identificação, levantamento e mapeamento das necrópoles que, naquele que é o atual território português, congregavam particularidades que as diferenciavam da generalidade dos espaços funerários conhecidos, afetos à população hispano-romana. Dito de outra forma, o nosso objetivo era estudar a ambiência sepulcral correlacionável com as entidades forâneas que, entre os alvores do século V e os do VIII, coincidiram no mesmo tempo e espaço com os hispano-romanos, estes evidentemente maioritários e plenamente sedimentados na Península Ibérica. Já estas entidades forâneas, correspondentes a alanos, vândalos, suevos e visigodos, corporizavam grupos necessariamente minoritários, difíceis de rastrear do ponto de vista arqueológico e de demarcar em termos de identidade e etnicidade, mutável e fundada no sentido de pertença, não em qualquer tipo de aspecto biológico. Também por isto se impõe desde já afirmá-lo. O processo de arrolamento das áreas funerárias em que se fizeram inumar, sobretudo suevos e visigodos, que acabaram por se fixar no maior lapso temporal, afigurava-se bem mais claro e direto antes de nos debruçarmos em profundidade sobre as problemáticas inerentes à antiguidade tardia, às comunidades que a povoaram, que nela se movimentaram e aos espaços mortuários e de habitat que ocuparam. A propósito da cartografia produzida em resultado desse estudo,
Ressaltamos, antes de mais, que as necrópoles indicadas constam de uma seleção promovida no seio do conjunto bem mais vasto que inicialmente inventariamos. Contudo, a falta de dados seguros acabou por impor o afastamento de parte delas. Um olhar mais próximo ao mapeamento torna evidente a discrepância da distribuição territorial dos sítios inventariados. Num total de 68 áreas de enterramento, 53 estão localizadas a sul do Tejo, com concentrações importantes nas faldas da Serra de São Mamede, sobretudo na área atualmente abarcada pelo concelho de Castelo de Vide, ao longo do curso do Guadiana e no extremo sul do território. Já a norte do Tejo há apenas 15 ocorrências sinalizadas. Destas, só 4 a norte do Douro. No entanto, e atendendo ao atual estado de conhecimentos, não é possível afirmar que estes resultados traduzem a efetiva realidade do terreno. Os dados disponíveis são insuficientes para garantir que toda esta faixa foi, de facto, menos sujeita ao tipo de ocupação que procuramos investigar, pelo que a escassez demonstrada poderá derivar de outras circunstâncias, designadamente da falta de investigações sistemáticas. Concentrando-nos então no que pretendemos apresentar e discutir a propósito dos espaços funerários e materiais do território afeto ao atual concelho de Ponte Lima, que aqui observamos inserido numa cartografia mais ampla que abarca outros concelhos do Noroeste. Doutora Areses, vou-lhe pedir desculpa por uma interrupção. Foi-me feita chegar a informação de que as águas do Rio Lima estão a subir rapidamente. Se houverem pessoas que tenham um carro estacionado no areal, seria conveniente removê-lo de lá. Peço mais uma vez desculpa e pode continuar. Não queremos carros submergidos, não faz mal. Não sei se posso, se calhar é melhor deixar, não sei, como... Posso retomar? Claro, sim. Não é nosso intuito examinar todas as ocorrências mortuárias que nele têm vindo a ser registadas para o período da Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. Pretendemos, sim, trazer à colação 2 casos de estudo e utilizá-los para considerar questões relativas às estratégias de implantação dos espaços funerários, práticas implementadas, natureza da componente artefactual associada aos inumados e possibilidades de interpretação. Na verdade, há outros sítios e contextos com potencial para serem equacionados, mas a propósito dos quais subsistem dúvidas, inviabilizando uma integração cronológica e cultural plenamente segura. Poder-se-ão evocar, a este respeito, e como exemplo, as sepulturas identificadas fortuitamente na escola primária de Rebordões, nas proximidades da igreja paroquial. Uma delimitada por lajes de granito, com fundo estruturado à base de tegulae, testemunho de reaproveitamento de materiais de construção romanos, ou outra, por seu turno, com fundo preparado em xisto. Ambas sem materiais associados, muito embora se tenha colocado a hipótese de pelo menos uma delas ter sido sujeita à depredação. Logo, o vazio artefactual constatado pode não coincidir com o contexto de posição original. Por outro lado, poder-se-ia questionar: estes sepulcros fariam parte de uma necrópole ou de um pequeno núcleo? E com que espaço habitado se articularia esta realidade mortuária? Esta é uma questão premente. Áreas dedicadas aos mortos e vivos funcionavam em necessária articulação, mas no início da Antiguidade Tardia continuavam a assumir uma existência tendencialmente apartada do ponto de vista da implantação física. Poderia, ainda assim, haver lugar a exceções. Documentadas arqueologicamente a partir do século IV, radicariam em fenómenos como a tumulatio ad sanctos, concretizada na expectativa de as sepulturas dos inumados beneficiarem da proximidade dos enterramentos dos mártires ou das suas relíquias. Por seu turno, a tumulatio apud ecclesia... Desculpem, não passou... de que decorreram profundas transformações na paisagem rural e urbana, terá começado a afirmar-se na Europa a partir dos séculos VII ou VIII.
Contudo, seria preciso esperar pelo século IX, sensivelmente, para que esta outra modalidade de proteção sagrada se implementasse no noroeste peninsular. Uma proteção de que os defuntos pretendiam usufruir através da conexão com o solo consagrado do adro e em torno das igrejas. Na verdade, e para alguns autores, a criação dos cemitérios paroquiais representa não apenas a expressão mais acabada da cristianização da paisagem, mas também a superação da dicotomia e apartamento entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que cunhou a organização do território mental e físico por um extenso lapso de tempo. Estas observações permitem-nos introduzir um aspecto primordial. Nos dois casos de estudo que iremos tratar, o ritual adotado de forma aparentemente exclusiva foi a inumação, prática tornada preponderante a partir dos alvores do século IV. Acerca então da necrópole de Beiral do Lima. Descoberta fortuitamente no outono de 1959, quando da realização de trabalhos agrícolas e explorada pelo seu achador, consta de um dos espaços mortuários mais referenciados do Noroeste para o período tardo-antigo, quer pelo caráter excepcional de alguns dos artefactos nele encontrados, quer pelas questões e viva discussão que suscita a respeito da origem do grupo ou grupos sepultados na área que lhe era afeta. Paradoxalmente, não só nunca foi sujeito a uma intervenção arqueológica com metodologia científica, como, além do mais, não se conhece qualquer registro gráfico ou fotográfico que permita compreender a organização da necrópole e dos seus túmulos. Restam os materiais, descontextualizados, a par de apontamentos e descrições indiretas sobre a tipologia e características construtivas dos sepulcros, compilados num primeiro momento numa publicação da autoria de Abel Viana. Sintomático, o próprio título evidencia as dúvidas a propósito da classificação adequada a atribuir-lhe. Poderíamos supor que, mais de 6 décadas transcorridas, esta questão estaria ultrapassada, mas não propriamente. Os materiais recuperados, que note-se, poderão não corresponder ao total das deposições originalmente concretizadas nos contextos mortuários, foram, num primeiro momento, depositados pelo proprietário do terreno no Museu de Etnografia e História do Douro Litoral, no Porto. Entretanto, e com o encerramento da instituição, houve lugar à dispersão do conjunto. Os elementos votivos, cerâmicas e vidros, a par da lâmina de ferro de um possível punhal e de alguns materiais de adorno, concretamente as contas de colar, foram canalizados para o Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga. Já os elementos áureos estiveram em paradeiro desconhecido durante anos, tendo sido relocalizados em 2012 no Museu Nacional de Arqueologia, onde se encontrarão ainda em depósito provisório. Nem todos os materiais publicados foram, porém, rastreados no âmbito de estudos mais recentes. Em falta estão uma das taças de vidro, os fragmentos de prata que, segundo Abel Viana, pertenceriam a alfinetes de toucado e pregos de ferro, cerca de 50, entre exemplares inteiros e fragmentados, testemunhos indiretos da utilização de caixões de madeira, pelo menos em algumas das sepulturas. Acerca do colar ou diadema. Importa ressalvar, antes de mais, que a peça, conforme publicada por Fernando Lenhas, resulta de uma reconstituição efetuada com vista a organizar simetricamente os distintos elementos áureos recuperados no terreno. Isto significa que não há qualquer garantia de que a morfologia primordial do artefacto fosse consonante com a apresentada. Aliás, poderá haver pingentes ou contas em falta, pelo que mesmo a dimensão do adereço poderá não corresponder à original. Ora, segundo informações recolhidas por Abel Viana em loco, havia 2 tipos de estruturas na necrópole. Sepulturas de tipo caixa, preparadas com materiais de construção, tégula, lajes e ladrilhos. Um provável indício da reutilização de elementos originalmente integrantes de dispositivos romanos implantados no entorno. A par destas, existiam também covachos, uma designação algo equívoca
que levou Rigaud de Sousa, em estudo posterior, a perspectivar a possibilidade de se referir a poços de oferendas, idênticos aos observados nas necrópoles merovingias e cujo propósito seria o de receber dádivas rituais e elementos integrantes dos banquetes funerários. Cremos, todavia, que os mencionados covachos corresponderiam a singelos sepulcros, simples valas abertas no subsolo. É provável que cada um destes grupos de dispositivos seja correlativo a uma fase de ocupação distinta, não coetânea. E é importante sublinhar que as sepulturas que possuíam tegulae na sua composição eram pautadas por um total vazio artefactual. Pelo contrário, os materiais recolhidos procediam exclusivamente, e cito, dos simples covachos abertos no subsolo. Foi em uma destas sepulturas, apenas escavada, que se encontraram uma das taças de vidro, o colar e o anel de ouro e as contas de colar, tanto de serpentina como de âmbar. Fim de citação. Uma nota. O mineral descrito por Abel Viana como serpentina consta de varicite. Também de realçar, o contexto de recolha da lâmina não seria sepulcral. Ela figurava sobre um pavimento calcinado entre cinzas e carvões. No que concerne à cronologia, importa registar o facto de terem já sido avançadas diferentes propostas de enquadramento que globalmente oscilam entre os séculos IV e VII. Se as cerâmicas e a lâmina podem suscitar algumas dúvidas, essencialmente porque as morfologias que apresentam são suscetíveis de alcançar maior perduração temporal, os adornos permitem um apuramento mais fino. Referimos-nos concretamente aos materiais áureos e às contas de colar de âmbar, uma resina fóssil abundante nas margens do Báltico. A integração destes elementos e também dos vidros coincide, na nossa perspectiva, com o século V. E quanto aos paralelos? Se os vidros, particularmente os copos, revelam analogias com formas recuperadas, por exemplo, na Falperra, Braga, onde terá existido um edifício palatino de época sueva, assim como em Conímbriga, ou já no sul, em Torre de Ares, Balsa, a situação dos adornos é vincadamente diferenciada. Paralelos para a associação entre colares áureos e demais elementos destinados a ornar o corpo ou a indumentária remetem a partir da segunda metade do século IV para contextos da região danubiana, tidos como característicos de uma aristocracia nómada de origem bárbara oriental, e já na centúria subsequente, ainda que de modo mais esporádico, também para outras geografias, em progressão para o Ocidente, conforme defendido por Michel Kazansky. Outras hipóteses se levantaram, entretanto, fundadas sobretudo no facto de o reiteradas vezes chamado diadema de Beiral poder evocar reminiscências das tradições de vestuário e enterramento mediterrânicas. Isto apesar de continuar a ser inviável afirmar com segurança se a peça em causa teria originalmente sido criada para funcionar como elemento de toucado, colar ou adereço a colocar sobre as vestes, conforme sugerido por Pinar Gil e Ripo Lopes na reconstituição aqui apresentada. Não obstante, e em favor dos argumentos que concebem uma origem continental para o conjunto de materiais como o de Beiral, atentemos no anel de ouro maciço e concretamente na técnica de decoração utilizada, designada cloisonné ou polícroma, caracterizada pelo engaste de pedras preciosas ou semi-preciosas em pequenas cavidades preparadas para o efeito. As raízes desta técnica têm sido procuradas na Pérsia, nas estepes cruzadas por alanos e sármatas ou nos territórios danubianos subjugados pelos hunos. Alguns autores consideram que a sua aplicação parece decorrer de processos de interpenetração cultural, tendo conhecido particular disseminação geográfica a partir dos finais do século IV e ao longo do V, em paralelo às movimentações de grupos bárbaros e da componente artefactual a eles associada. As concentrações funerárias mais significativas deste tipo de elemento posicionam-se precisamente no Danúbio Médio, surgindo vinculadas aos membros de uma aristocracia bárbara, heterogénea, de origem e etnicidade variadas, que se fazia inumar em pontos destacados na paisagem.
Sublinhe-se que no território português só um outro contexto tumular comporta elementos aproximadamente congêneres. Trata-se do conjunto de Beja, igualmente atribuído ao século V, mais concretamente aos meados da centúria, e também ele sujeito a vivo debate, sobretudo no que concerne à filiação étnica a atribuir aos materiais que o compunham. Com efeito, os adornos, a par da espada que acompanhavam o inumado, numa sepultura feita de tegulae com secção triangular, foram já interpretados como hunos, alanos, suevos, visigodos e, inclusive, romanos. As dificuldades de classificação emergem, por conseguinte, como evidentes, não só em razão da fluidez e natureza não estanque das compartimentações étnicas, mas também porque, segundo autores como Pérez Rodrigues Aragón ou Volker Brierbauer, os indivíduos do sexo masculino poderiam, através dos elementos do vestuário que escolhiam exibir, tentar reproduzir o aparato de guerra associado a outros grupos. Classificações discutidas, defendidas e rejeitadas por diversos autores desde os inícios do século XX. A hipótese mais sólida e que em larga medida se alicerça nas características específicas da espada de ferro, dotada de incrustações de âmbar, igualmente preparadas de acordo com o estilo cloisonné, já mencionado, aponta uma origem centrada no Danúbio Médio. Pertence a de um guerreiro? Outro pomo de discórdia. Se a maioria dos investigadores considera a possibilidade válida, outros sugerem que para a cronologia em questão, a ocorrência de espadas e facas em ambiente funerário deverá ser correlacionada com contextos artesanais e produtivos não militares. Ou seja, são múltiplas as interrogações em aberto, pelo que algumas respostas poderão ser procuradas diretamente nos artefactos, nomeadamente através de estudos arqueometalúrgicos. Em paralelo a Beiral, interessa-nos também a explorar a necrópole da Bolsa ou Barra da Gateira, área funerária criada em correlação com a vila da Quinta do Passo Velho da Faixa, escavada por Carlos Alberto Bruxado de Almeida a partir de 1985. Uma vila que corporiza apenas uma das facetas da ampla e continuada ocupação humana da área, caracterizada por pródiga exposição solar e disponibilidade de recursos naturais. O espaço de enterramento propriamente dito foi identificado fortuitamente, referenciado pela primeira vez pelo padre António José Batista em 1974 e, posteriormente, novamente evocado na publicação que deu a conhecer os trabalhos de escavação em Santo Estevão da Faixa. Os 10 sepultamentos conhecidos são pautados pela variabilidade de soluções arquitetónicas. 3 foram construídos à base de tegulae e ímbrices sobrepostos, prefazendo dispositivos de secção triangular. Um outro possui a caixa pétrea, não sendo especificado se monolítica e íntegra ou composta por uma sequência de lajes alinhadas. Este último, apesar de espoliado, conservava ainda testemunhos indiretos do féretro de madeira, entretanto desaparecido, colocado no seu interior. A peça de fecho, pregos e cantoneiras de ferro. As restantes sepulturas, por seu turno, constariam de simples valas abertas no substrato saibroso, preparadas, supostamente, à maneira de parte das de Beiral, onde os corpos terão sido depositados sem qualquer intermediário físico a separá-los do solo. O exemplo mais próximo daquilo que é a inumação no sentido estrito da palavra, inumos, na terra, veiculando o contacto direto entre corpo e matéria orgânica. As materialidades votivas recuperadas em associação aos enterramentos são parcas. Na verdade, poderão resumir-se a um ferro de tipologia não especificada com cabeça de serpente e a uma forma cerâmica de pequena dimensão com bordo fragmentado, exumado numa das estruturas de secção triangular. Classificada como vaso num primeiro momento, jarra num segundo e ainda como copo, consta de um elemento passível de ser correlacionado com o consumo de líquidos. Poderá representar uma reminiscência do chamado serviço de mesa deixado junto do defunto, ou antes da realização do banquete funerário, costume dito pagão,
mas que se manteve arraigado para lá da introdução e afirmação do cristianismo. Com efeito, veja-se como na aproximação ao derradeiro quartel do século VI, disposições emanadas do Segundo Concílio de Braga, celebrado em 572, insistiam na proibição de práticas consideradas pouco conformes a uma ortodoxia ainda em processo de definição e tendencialmente encaradas como superstições. Um testemunho de que, se as instâncias oficiais procuravam interditá-las, estas práticas estariam de facto a pulsar entre a comunidade. Não obstante, os indicadores acerca destas e outras previvências extravasam as alusões constantes da documentação conciliar. Dados proporcionados pela arqueologia e pela arqueobotânica têm vindo a incrementar os exemplos conhecidos. Não poderíamos também deixar de destacar o facto de o espaço habitado correlacionado com a Bolsa da Gateira ter proporcionado a recolha de um artefacto que merece particular reflexão. Do ponto de vista tipológico, pode ser descrito como uma placa de cinturão rígida, com decoração vazada, epigráfica, distribuída em 2 níveis sobrepostos. A fórmula nele veiculada, Cristo esteja contigo, carrega uma dimensão cristológica evidente, surgindo repetida de modo idêntico noutras placas rígidas com vazado epigráfico no território peninsular, nomeadamente nos exemplares de Espereiras, Ourense, Ortigosa de Câmaros, Logronho, bem como num fragmento da coleção sevilhana de Turêutica. Ainda assim, apesar das similitudes reveladas serem imediatas e indiciarem uma inquestionável proximidade entre os objetos referidos, note-se que não deverão ter sido produzidos com base no mesmo molde. De qualquer modo, a dispersão espacial destes materiais e o modo de produção, em obediência ao esquema epigráfico e fórmula especificados, leva-nos a considerar que a mensagem veiculada se revestiria de significativa importância simbólica com aceitação em diferentes pontos da Hispânia. Do ponto de vista funcional, esta peça configura, portanto, uma placa de cinturão, ou seja, um adereço de indumentária a colocar na cintura, sobre as vestes, em articulação com a fivela e com o couro que não se conservaram. Serviria para usar no cotidiano ou em momentos excepcionais, eventualmente até como parte da composição cuidada que informaria o cenário da morte. No caso específico da placa da faixa, reitera-se, o contexto de recolha não foi funerário. Todavia, parte substancial das ocorrências in situ deste tipo de artefacto remete precisamente para a ambiência sepulcral. Quando tal se verifica, estamos perante evidência da prática da inumação vestida, disseminada entre os grupos de origem forânea, vulgarmente apelidados de bárbaros ou germânicos, e que no território peninsular parece ter sido introduzida por via das movimentações populacionais por eles protagonizadas. Mais tarde, porém, este costume haveria de ser oficialmente incorporado na liturgia hispânica. Aliás, o Liber Ordinum veicula a imposição de lavar o defunto e de o vestir com a indumentária que o acompanhou em vida. Mas concentrando-nos então no período compreendido entre a segunda metade do século VI e as décadas iniciais do VII. Até que ponto um objeto de adorno era então passível de espelhar de forma direta especificidades da identidade do seu detentor? Poderá a mensagem epigrafada traduzir a crença profunda de quem envergou a placa? Ou antes, a de um potencial primeiro proprietário que a fez circular como dádiva, como herança talvez? Poderá ter sido usada por um cristão ariano? Ou antes por alguém que professava a fé católica, a qual irradiou mais significativamente após a conversão de Recaredo, concretizada em fase subsequente à da integração do reino suevo na monarquia visigótica. Terá pertencido a um homem ou uma mulher? As evidências arqueológicas recolhidas em múltiplos contextos funerários peninsulares, enquadráveis entre os séculos V e VIII, sugerem que este tipo de peça, à semelhança do que se verificava com as fíbulas, acompanhava nos sepulcros de forma indiferenciada quer indivíduos de sexo masculino, quer feminino. Os 2 sítios inscritos em território limiano em que nos focamos nesta apresentação obrigam-nos a trazer à colação uma série de questões.
Pese embora todos os vazios de informação e subsequentes lacunas de conhecimento, é certo que as próprias arquiteturas funerárias de Beiral e da Bolsa da Gateira acabam por não refletir soluções construtivas homogéneas. A diversidade de soluções adotadas pode radicar numa multiplicidade de variáveis passíveis de espelhar particularidades cronológicas, motivações socioeconómicas, acesso a materiais ou enseios de diferenciar enterramentos privilegiados, demarcando-os dos comuns. Mas se em algumas necrópoles a complexidade dos sepulcros ou a sua implantação espacial destacada parecem conjugar-se para evidenciar o posicionamento socioeconómico mais elevado do inumado, como interpretar a realidade de Beiral? Os seus singelos sepulcros escavados no substrato, providos de elementos opulentos e mais conformes à realidade funerária das geografias danubianas. De qualquer modo, impõe-se assinalar o facto de as sepulturas simples, sem delimitação, com a extensão e configuração adequável à do defunto, serem facilmente detectáveis em contextos funerários tardios e altimediévicos e nas mais diversas geografias. E note-se, podiam ser utilizados de modo exclusivo ou combinado em paralelo a outras opções construtivas, tal como verificado na Bolsa da Gateira ou em Beiral. Na verdade, e a partir do estudo das mais diversas realidades, tem sido possível constatar que os membros de uma mesma comunidade podiam apresentar-se, atuar e expressar-se de modo diferenciado em função de uma série de critérios e fatores articuláveis com a sua riqueza, história, ingredientes culturais ou agenda política. Uma asserção válida a vários níveis, mas de forma particularmente sensível quando se considera o mundo funerário. Um âmbito mais tendente à manutenção ou mesmo enfatização de tradições próprias do grupo ou das singularidades de um indivíduo. Compreende-se neste sentido que o esforço para aferir explicações padronizadas e unívocas se afigure progressivamente inglório. Com efeito, a própria relação do espaço ocupado com o relevo, o substrato ou recursos materiais disponíveis é suscetível de condicionar estratégias e, consequentemente, as materializações funerárias no terreno. Os trabalhos de arqueologia preventiva, implementados de forma sistemática em várias zonas da Europa e da Península, têm exumado um amplo conjunto de novos dados e contribuído para identificar, descrever e compreender de forma mais consistente as diferentes modalidades de ocupação do espaço no período compreendido entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média. Não parece haver grandes dúvidas quanto à aceitação do que o modelo da exploração do território que assentava nas Vilei esmoreceu a partir do século V e que, em contrapartida, se verificou uma clara disseminação de assentamentos fortificados em altura, os chamados castela, a par da criação de uma rede de novos sítios para habitar, casas aldeias, essencialmente construídas à base de materiais perecíveis. Haverá espaços congêneres naquele que é o atual concelho de Ponte de Lima, unidades produtivas de matriz camponesa, que entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média se estruturaram e reinventaram os seus espaços de vida com parco recurso à arquitetura de pedra, uma questão entre muitas outras para procurar aclarar em futuras investigações centradas no mundo rural deste território. E é tudo. Muito obrigada pela atenção.